Efésios capítulo 4. Do versículo de número 13 em diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém? Podeis tomar assento. Sempre que temos o culto de Santa Ceia, ele é um culto de reflexão. Senhor, estamos te agradando, queremos participar do teu corpo, queremos participar do teu sangue, sentar à tua mesa, mas é um momento de reflexão, pedir para o Senhor, para que o Senhor venha nos orientar. O apóstolo Paulo escreve para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não sermos enganados, mas termos uma consciência, sabermos que aquilo que Deus está buscando de cada um de nós, e aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Na vaidade da sua mente. O grande desafio do homem é a sua mente, como ele pensa, porque como ele pensa, assim será o seu agir, assim será a sua vida. Nós somos aquilo que as nossas emoções, elas determinam. Nós somos aquilo que os nossos pensamentos, elas nos levam a pensar, e através dos nossos pensamentos, nós começamos a agir. Um homem, ele pode se gabar de ter um QI elevado, mas se perder o domínio das suas emoções, ele destrói totalmente o valor e a produtividade do seu potencial. Ainda que seja uma pessoa que tenha um QI alto, é muito comum nós dizermos, a pessoa é muito inteligente, porém, ela tem algumas atitudes, alguns momentos que ela perde o controle, ela extrapola. Então muitas doenças são causadas por distúrbios emocionais. Como está a nossa mente, como nós pensamos. O grande inimigo dos relacionamentos são os sentimentos emocionais que temos em temperamentos não controlados. O grande problema que nós podemos enfrentar é quando nós temos o nosso emocional e não conseguimos controlar esse nosso emocional. Há muitas pessoas propensas à raiva. Paulo está dizendo para que é um novo tempo, é um tempo de buscar o Senhor, é um tempo de olhar para o homem perfeito, para o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quem nós devemos olhar? Para Cristo. Quando nós
nos achegamos para participar do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte na tua mesa. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, me mostra onde eu tenho errado. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, que eu tenho praticado, mas me ensina, Senhor, a fugir do mal. A amargura, a vingança, ressentimento, agressão, tudo isso é do velho homem. Tudo isso são sintomas que o homem sem Cristo, aquele que ainda não está maduro, por isso Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo tipo de doutrina, de ensinamento, uma hora está bem, outra hora está mal, mas que nós venhamos ter um controle, que nós venhamos ter um equilíbrio, que possamos chegar ao aperfeiçoamento. No versículo 12 ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como que nós teremos uma família equilibrada, uma igreja equilibrada, se nós não olharmos para Cristo e não buscarmos este aperfeiçoamento? Esses dias eu venho ministrando que muitas vezes nós oramos pelo Brasil: Senhor, muda o Brasil. Mas eu tenho dito: olha, toda mudança no Brasil começa no indivíduo. Se nós não conseguirmos mudar o indivíduo, eu não conseguir mudar o meu eu não abençoo minha família não é abençoada, a igreja não se torna forte, e consequentemente o Brasil é resultado de cada um de nós. Podemos reclamar do Brasil, podemos reclamar dos governantes, mas nós estamos mudando o quê? Como nós estamos avançando? Então a família é um projeto de Deus, e deve ser um núcleo de paz, alegria e amor. O que nós devemos buscar para a nossa casa, para a nossa família? Que ela seja um núcleo de paz, alegria e amor. Ah, mas o mundo é mau. Mas a nossa casa, ela deve se tornar um oásis no meio de toda a maldade. A nossa casa, ela tem que representar aquilo que somos, aquilo que cremos, aquilo que pregamos, aquilo que buscamos. Então a família é um projeto de Deus. Deus, Ele lança o primeiro projeto no coração do homem: formar família, ser uma família, ter uma família abençoada. Então a família é um lugar de paz, um lugar de alegria e um lugar de amor. Quando entra o espírito de contenda, quando entra amargura, vingança, ressentimentos, agressões, a família, ela se destrói. Quando entra esses sentimentos que estão exatamente sobre o domínio do nosso pensamento, o que nós queremos ser? Um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cada parte, cada indivíduo, ele é uma parte. O que é a igreja? Somos todos nós. Se um dos indivíduos da igreja, que somos nós, estiver em descontrole, descontrola todo o corpo. Então quando a família, ela não busca esse equilíbrio, quando ela não busca estar em paz, alegria e amor, ela começa a entrar em um ciclo de raiva, de ressentimentos, de amargura, de agressões. E a palavra, ela nos diz que a família é um projeto de Deus, onde todos os membros pudessem se abrigar protegidos de um mundo hostil e egoísta. A nossa casa, a nossa família é o lugar de refúgio. Como é bom chegar em casa. Às vezes nós saímos para viajar, gostamos de viagem, mas como é bom chegar em casa. Como é bom chegar em casa e ter um ambiente propício, um ambiente gostoso, um ambiente onde todos se respeitam. É muito bom viajar, mas é bom quando nós temos um lar em paz, e possamos retornar em paz. No versículo de número 20,
A palavra, ela diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, há um mundo egoísta. E digo isso e testifico do Senhor no versículo 17, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês não aprenderam isso com Cristo. Nós não aprendemos isso com Cristo. Por isso, quando tem a mesa e o Senhor está nos chamando para participar da sua mesa, Ele está nos chamando para um tempo de arrependimento, para um tempo de cura e para um tempo de libertação. E sempre que nós nos achegamos à mesa, nós vamos nos lembrar que nós temos um referencial. Qual é o nosso referencial? Cristo. Olhar para Cristo. O que Cristo faria em nosso lugar? Como Cristo iria reagir nas circunstâncias que muitas vezes nós nos encontramos? A palavra diz: irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não permita que algo comece a azedar dentro de você, algo comece a te contaminar. Muitas vezes um mal vem e nós vamos remoendo aquele mal, nós vamos aumentando aquilo e vamos alimentando a raiva, o ódio. Tudo isso precisa ser alimentado. Você só consegue ter raiva de alguém se você alimenta. Ah, mas fulano falou isso, fulano fez isso, fulano, ele agiu assim contra mim. Nós temos que ir alimentando isso. Temos que ir dando ênfase para esse sentimento. Por isso o apóstolo Paulo diz que a mente, na vaidade da sua mente. No versículo de número 31, ele diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Todas essas coisas não vos pertencem. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Essas coisas, elas devem ser tiradas do nosso meio. Elas não devem prosseguir na nossa vida. Todas as coisas têm que ser tiradas. Versículo de número 32, ele diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que a mesa? Por que trazer em memória? Quando nós trazemos a memória, e sempre eu uso que todas as vezes que eu me examino, eu me vejo pecador. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. E todas as vezes que eu me examino, eu me vejo um pecador. Preciso da misericórdia, preciso do perdão de Deus, preciso que o Senhor venha me perdoar dos meus malfeitos. Por isso, antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que a palavra nos chama? Olhe para o teu irmão, perdoa, porque eu te perdoei. Você também não era digno, você não era para estar debaixo das minhas mãos poderosas, mas eu te resgatei, eu te busquei, eu te perdoei. Então nós temos que olhar exatamente para isso, que são os inimigos da família, inimigo do homem. 4 inimigos do homem e família precisam ser combatidos. Um grande inimigo do homem é o medo.
O medo, ele sufoca o diálogo e as decisões. Hoje, muitas vezes nós estamos vivendo sobre uma pressão do medo. O medo do amanhã, não sabemos o que vai acontecer. O medo de não conseguir. O medo de não saber educar os filhos. Hoje nós estamos debaixo de muitas pressões. E uma das pressões é que nós venhamos ter medo. Medo de corrigir os filhos, medo de mudanças, medo de dizer não. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que estão sofrendo apenas porque não aprenderam a dizer a palavra não. Quando tem que dizer não, não sabem dizer não. Tem medo de desagradar, tem medo de que as outras pessoas não entendam. E ela não diz não quando deveria dizer não. O medo é revelado no primeiro pecado de Adão e Eva. Onde eles foram? Se esconderam. Sabe, muitas vezes nós estamos com falta com Deus, e ao invés de procurarmos Deus, e temos um diálogo com Deus, e pedir perdão para Deus, nós nos escondemos. Foi assim que aconteceu com Eva e com Adão, quando Deus vai procurá-los. Adão, onde você está? E ele diz, eu tive medo e me escondi. Hoje muitas pessoas estão se escondendo. Muitas pessoas pensam, eu não vou participar do corpo e do sangue, eu não vou à igreja, porque eu estou com medo. Se a palavra falar comigo, é porque Deus me ama. Deus, Ele nos corrige. É muito interessante quando algumas crianças, elas tentam chamar a atenção dos pais, e os pais não compreendendo. Meu filho é muito rebelde, ele não obedece. Mas aquela criança muitas vezes está querendo que o pai corrija ele, porque só na correção ele entende que o pai está amando ele. Quantas crianças, o meu pai não me corrige, meu pai não fala nada. E ela diz, meu pai não me ama, porque ele não me corrige. Quantas crianças gostariam de ser corrigidas? O medo, ele sufoca o diálogo. Quantas pessoas estão sem diálogo com Deus? A oração. Quantas pessoas não querem ter um momento de oração? Porque o que eu vou falar com Deus? O que eu vou falar para Deus? Tem medo. O diálogo está sendo sufocado pelo medo. O medo sufoca o diálogo e as decisões. O segundo inimigo que nós temos é o egoísmo. Egoísmo, eles já nascem com o ser humano. Desde bebê, o bebê já se revela que ele é egoísta. Todo bebê que sai da maternidade, crendo que é o único bebê da terra, né? O bebê, ele já sai da maternidade, ele já acha que ele é o único bebê da terra. Ele chora e exige, e ele quer agora. Não é assim que os bebês, as mães sabem, né? Ele não para de berrar, gritar, até que a mãe vai atendê-lo. E ele aprende isso. A criança não sabe. Ela sabe que quando ela grita, a mãe vai acudir ela. Ela sabe que quando ela começa a chorar, a mãe não suporta o choro e vai. Então o bebê, ele se torna egoísta. O egoísta é o bebê que não aprendeu e tornou-se um adulto imaturo. O que é um egoísta? Desde criança, não foi corrigido, e ele se torna um adulto imaturo. Quantas pessoas são imaturas? Quantas pessoas são egoístas? Parece que o mundo gira em torno dela. E nós muitas vezes nos portamos dessa maneira. Muitas vezes nós pensamos que somos o melhor de todos, o melhor de todos, que devemos ser observados por todos. Todos devem ter atenção em nós. A pessoa egoísta pensa sempre em si primeiro. Ela pensa só nela. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinar que temos que aprender. O cristianismo nos ensina o quê? A entregar, a dar. Lucas capítulo 6, versículo de número 38 diz assim: dai, e ser-vos-á
dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dar. Dar o quê? Dar o apoio, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de esperança, ser mais um com outra pessoa ajudando, estamos aqui, conte conosco. Isso é dar. Dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Sempre que eu entro nesta palavra de dar, dai e ser-vos-á dado, muitas vezes as pessoas, os pastores ou nós levamos para, não, é a oferta. Não, não é só oferta, é tudo na vida. É a lei da vida. Quando você aprende a ser generoso, quando você aprende a dar, o mundo vai te abençoar, a vida vai te abençoar. Há uma palavra que diz: lance os teus pães sobre as águas, mais tarde encontrarás. Lance o teu pão. Esse era um ensinamento sobre o rio Nilo. Os agricultores lançavam a semente nas cheias. Ele lançava a semente no rio. Ele não sabia onde ia germinar. Mas se todos colocassem semente, todas as terras teriam frutos. Mas o homem começa a se tornar egoísta. Eu lancei e foi para outro lugar. Mas ele não conta aquilo que ele vai receber. Ele pensa só naquilo que ele está dando. Então tirar o egoísmo do nosso coração. Aprender a dar. Aprender a abençoar. Aprender a dar boas palavras. Ninguém falou boa noite para mim, mas eu também não falei boa noite para ninguém. Não é assim? Eu quero que os outros me dêem, mas eu também não dou. Essa igreja ninguém me cumprimenta. Não, comece a cumprimentar, comece a ser gentil. O mundo vai respondendo, tudo vai respondendo. Então, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Da mesma maneira que você abençoa, você será abençoado. O terceiro ponto que nós devemos vencer é a deslealdade, traição da confiança. Quantas pessoas perdem o que há de melhor? A confiança. Uma pessoa confia e ela acaba perdendo aquela confiança. Aquilo que estava ali difícil de conquistar. É difícil conquistar a confiança das pessoas, mas às vezes nós jogamos fora por vaidade, por egoísmo, por tantas coisas pequenas, nós deixamos de conquistar. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim a palavra: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Como eles não se importaram daquilo que Deus estava oferecendo, não se importaram da credibilidade que Deus estava nos dando. Olha, nós não éramos merecedores. Deus entregou o seu único filho, não porque nós merecíamos, mas pela graça. Deus nos deu um voto de confiança. Deus nos tirou do lamaçal, Deus nos tirou do monturo e nos elevou. Então perdemos as bênçãos de Deus, e por não dar crédito, por não ser leal à vontade de Deus, o que Ele nos faz? Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram de conhecer Deus, não se importaram em buscar a Deus, não se importaram
em saber o que Deus tinha de melhor. Deus deu o seu melhor. Quando nós falamos Deus deu o seu único filho, Deus, Ele deu o seu melhor. Era porque nós merecíamos? Não. É pela graça, pela misericórdia. Mas o que os homens fizeram? Não se importaram, não deram crédito, foram desleais a tudo aquilo que Deus estava nos concedendo, traíram a confiança. Deus, Ele entrega o seu Filho amado para que nós tivéssemos vida, mas diz a palavra que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Veja o que diz a palavra: um sentimento perverso. Qual é o grande problema que nós temos? Sentimentos. Nós somos aquilo que as nossas emoções determinam. Quem somos nós? Nós somos aquilo que as nossas emoções determinam, os nossos sentimentos. Então, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E quais são essas coisas? Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, não contratados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais que também praticaram, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Muitas vezes nós não cometemos, mas aplaudimos quem faz. Isso também cai no conceito de Deus. Eu não faço, mas eu aplaudo os que fazem. Eu dou honra aos que fazem. Eu acho bom os que fazem. Então nós temos que olhar os inimigos da família, os inimigos do homem que quer servir a Deus. Qualquer que buscar essas coisas, ele se torna impuro. Intenções impuras. Intenções impuras. A palavra diz que os nossos pensamentos, eles não são os pensamentos de Deus. E muitas vezes nós achamos que é bom isso, mas não é. Os nossos pensamentos tem que ser os pensamentos de Deus. Quando o homem começa a desprezar a Deus, ele não busca o conhecimento das coisas de Deus, ele começa a caminhar para estes sentimentos. O que nós estamos vendo no mundo hoje? Distanciamento das coisas de Deus. E nós falamos, está crescendo demais. Algumas coisas estão crescendo demais, algumas coisas estão evoluindo. E por que estão crescendo? Porque os homens estão se afastando de Deus. Os homens não querem o conhecimento de Deus, não buscam a Deus, não buscam a palavra de Deus. E cada dia vai piorando. O apóstolo diz que inventam o mal. Nos últimos tempos nós estamos vendo invenções de coisas que nós nem sabíamos, mas estão se achegando agora, vindo como novidades. Cada vez o mal, ele traz as suas novidades. Os pensamentos, algumas pessoas dizem, ninguém conseguiria viver o Velho Testamento ele é muito pesado, ele exige demais. Mas a palavra diz que se nós pensarmos o mal, nós já estamos cometendo pecado. Porque toda maldade começa no sentimento, começa em nossos pensamentos.
Onde nós devemos ter uma guerra espiritual? Em nossos pensamentos. Não permitir que os nossos pensamentos, eles vão ganhando espaço, porque os pensamentos se tornam atitudes. Abra a tua Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, diz assim: além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão, benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiverdes presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento impuro. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós temos que levar em obediência a Cristo. Crucificar com Cristo. Pensamentos impuros. Trazer todo pensamento cativo a Cristo. Então essas são as armas. Paulo diz, olha, ainda que eu esteja na carne, ainda que eu seja homem, ainda que eu esteja caminhando na carne, não milito segundo a carne. Eu não obedeço às vontades da carne. A maior guerra que nós enfrentamos é a guerra da carne contra o Espírito. A carne, ela quer se afastar de Deus, ela quer as coisas carnais, ela busca os pensamentos malignos, e por isso muitas famílias estão sofrendo, estão em angústia, exatamente porque não têm aprendido a buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, destruindo argumentos. O que mais temos em nossos dias é argumentos. Eu estou certo, a Bíblia está errada. A Bíblia precisa mudar, eu não, eu estou certo. Eu estou certo, a Bíblia está errada. São argumentos. Argumentos que nós estamos ouvindo. A igreja é terrível. São argumentos. Mas nós temos que começar a aprender a lutar com isso. Ainda ontem conversava com umas pessoas, e algumas pessoas tinham me dito há algum tempo atrás, eu não vou na igreja porque a igreja tem esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa. E eu disse, interessante. Mas no teu trabalho tem esse tipo de pessoa? Ele disse, tem também. Eu digo, por que você não para de trabalhar? Você parou de ir na igreja, mas de trabalhar você não parou. Você vai no estádio de futebol, lá tem esse tipo de pessoa? Tem. Olha, tem gente terrível quando eu vou ao estádio. Tem pessoas que jogam urina sobre os outros. Falei, puxa vida, a igreja, alguém jogou urina sobre você alguma vez? Não, na igreja não. Mas você parou de ir na igreja. E no estádio? Não, no estádio eu continuo. São argumentos contra o conhecimento de Deus. Nós vamos levantando argumentos que nós vamos dizendo que são corretos, são certos. Por isso, todo pensamento impuro, toda obediência à carne, toda obediência ao eu, precisa ser levado ao entendimento, a obediência em Cristo, buscar em Cristo. Os inimigos que nós temos e que estão nos esfriando, são inimigos que têm levantado contra a família, o medo.
Medo não provém de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Sempre lendo o livro de Jó, ainda falei pela manhã, Jó ele traz uma revelação fascinante. Tudo que eu tinha medo me aconteceu. Tudo que eu temia era algo que atormentava Jó. Quando nós vamos ler o livro de Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Antes dos seus filhos pecarem, ele já sacrificava. Era o medo. E ele diz: tudo que eu temia me sobreveio. Deus não nos deu um espírito de medo. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu posso ter uma família abençoada? Posso. É uma decisão, é uma determinação. Eu posso me livrar dos desejos carnais? Posso. É uma decisão. Deus vai nos ajudar nessa guerra. É uma decisão. Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu tenho esses 5 minutos. Quantas pessoas dizem: ah, tem dias que eu falo assim ao Espírito Santo: me dê 5 minutos que eu vou resolver. Vai resolver mal. Não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo de Deus. Quando eu tomo decisão carnais, os resultados são carnais. Então aprender a levar cativo. Onde começa o mal? No pensamento. Os sentimentos. Nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que nossas emoções determinam. Por isso, nós vemos pessoas com QI elevado, mas se perdem, porque não controlam as suas emoções. E se mantêm na raiva, na mágoa, no ressentimento, porque tem os seus argumentos. O argumento é: da maneira que você foi perdoado, você perdoa. Não importa os seus argumentos. Temos que aprender a abrir mão dos nossos argumentos e olhar aquilo que Deus nos ensina. Perdoar. Não importa. Estando prontos, versículo 6 do capítulo 10 de 2 Coríntios diz assim: estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. O que nos leva à conquista? Obediência. O que Deus espera de nós? Obediência. Deus espera sacrifícios? Não. A palavra do Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Falando em Jó, ele tem uma palavra, Jó capítulo 22, versículo 28, ele diz: determinando tu algum negócio, seja firme. Você está determinado a ter uma família abençoada? Você está determinado a servir a Deus? Seja firme. É uma guerra. Apóstolo Paulo diz: eu não luto com as armas da carne, eu milito com o Espírito. É um tempo de buscarmos ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus: me ajude, eu quero conhecer mais de Deus. Quantos querem essa bênção? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. É uma noite de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Todas as vezes que eu me examino, eu sou um pecador. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me tome nas suas mãos, me faça caminhar direito. Que o Senhor tire os tropeços. Que o Senhor, Ele venha ministrar ao meu pensamento o seu conhecimento, a sua palavra. Senhor, eu por mim mesmo não consigo, sem a tua ajuda. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, nos ajude, me ajude a caminhar, me ajude a rejeitar esses desejos carnais
que estão tomando conta do meu pensamento. Que o Senhor comece a fazer uma limpeza. Leve a cruz todo o seu pensamento em obediência a Cristo. Quando nós começamos a obedecer a Cristo, todos os pensamentos malignos, eles vão para a cruz. Eles são crucificados em Cristo. Senhor, que Teu Espírito Santo venha trazer limpeza aos nossos pensamentos nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha trazer equilíbrio emocional, Senhor, aos nossos sentimentos. Senhor, quando eu perco o controle, Senhor, quando eu saio de mim, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, toma, Senhor, cada vida aqui nesse lugar. Traga, Senhor, a paz, a confiança, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, saia da nossa casa toda gritaria, tudo aquilo que não provém de Ti, toda contenda, toda intriga maligna, todo espírito contrário, caia por terra. Senhor, todos os argumentos que eu tenho usado para não fazer parte da Tua obra, Pai, que caia por terra. Sozinho, Pai, eu não sou nada. Senhor, eu sou membro da Tua igreja, eu faço parte do corpo. Senhor, visita agora, Pai, aquele que se isolou. Visita agora, Pai, aquele que está longe, Senhor, do aprisco. Busca, resgata nesta noite. Tira, Senhor, dessa situação onde o inimigo está dando vários argumentos. Senhor, limpa, traga novamente, Pai, ao convívio, Senhor, dos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor, traga cura, traga libertação. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Senhor, estamos aqui diante da Tua mesa, Pai. Senhor, nos examinamos. Senhor, somos pecadores, somos homens falhos. Senhor, perdoa mais uma vez, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, nos torne dignos da Tua mesa, Pai. Nos receba, Senhor, para sentarmos à Tua mesa. Traga novamente alegria de estarmos, Senhor, na Tua comunhão. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém